Oi, estudantes, tudo bom? Nesta videoaula, vamos trabalhar medidas de dispersão. Tá? E vamos dar uma atenção primeiro para desvio médio. Sou a professora Adriana Hamazaki e se você não é inscrito no canal, se inscreva e vamos começar a nossa aula. Bom, neste desenho, nessas duas linhas, eu coloquei elas aqui para vocês entenderem o que é isso de dispersão. Então, são duas amostras, primeira amostra, segunda amostra. Ambas têm média aritmética de 75 centímetros, 75 e 75. Na primeira amostra, o que eu vejo? Que o meu menor valor, ele está mais próximo da média, e o meu maior valor também. E os outros dados, eles estão bem agrupados. Isto significa que eu tenho uma variação pequena aqui. Eu tenho uma pequena dispersão. Tá? Quando a gente ouve noticiário que a polícia dispersou os manifestantes, significa o quê? Espalhou. Tá? Então, quanto mais disperso, mais espalhados. Na segunda amostra, nós temos aqui média de 75, mas olha como está distante o menor valor e o maior valor. Então, nesta segunda amostra, a minha dispersão é bem maior que desta primeira amostra. Deu para entender o conceito de dispersão? Bem, a primeira medida de dispersão que nós utilizamos na estatística é a amplitude, que a gente já vem trabalhando com ela. A amplitude ela é fácil de ser calculada. Você pega o valor máximo e o valor mínimo da sua amostra, faz a diferença entre eles. E aí você vai ter a sua amplitude, o tanto que está variando os seus dados. Tá? Então, se é um preço, por exemplo, uma comparação entre preços, dá para dizer do maior preço e o menor preço, qual é essa diferença? Dá para se trabalhar com essa diferença em porcentagem, inclusive. A amplitude ela pode ser apresentada pela letra A. Eu, por exemplo, adoto a letra A maiúscula, AT de amplitude total, ou R, porque em inglês amplitude é range, tá? Mas aqui, Brasil, e eu, professora Adriana, trabalhamos com A. Alguns livros traduzidos, eles trabalham com a amplitude pela letra R. Bem, outra maneira de calcular uma dispersão é o desvio médio. O que é o desvio médio? É a média dos desvios em relação à média. Que doideira é essa? Eu faço a diferença de cada variável da média. Então, se eu tenho, eu tenho a média aqui, certo? E aqui eu tenho o meu x1. Tá vendo que esse pedaço aqui é uma diferença, certo? Para o x2, eu tenho aqui x2. Essa minha diferença é maior. Então, o desvio médio, eu vou pegar esta diferença mais esta diferença, e no caso, como são só duas, divido por 2. Então, eu vou ter o desvio médio. Bom, quanto eu estou distante da média em média. Tá? Então, está aqui a fórmula. Que é como xi menos a média em módulo, porque as variáveis, a média dá um valor no meio, mais ou menos, tem médias, tem variáveis que vão ser menores que ela, e aí eu fico com o meu resultado negativo, e tem valores que são maiores que ela, vou ter resultado positivo. Se eu não trabalhar em módulo, eu vou quase zerar essas diferenças. Aí eu não consigo calcular diferença nenhuma. Então eu calculo em módulo, tá? Em valores positivos. Qual é a distância, certo? O módulo é a distância. Qual é a distância da média até essa variável? Qual é a distância da média até essa segunda variável? Aí eu vou ter o valor médio dessas distâncias, certo? Como? Dividindo pelo tamanho da amostra. Dividindo pelo tamanho de quantas diferenças eu tenho. Então, vamos lá. Um primeiro exemplo. Foi perguntado a uma amostra de 30 pessoas que consomem rosquinhas da loja Amamos Doces sobre a sua
seu tipo preferido. As respostas estão aqui. Vamos calcular o desvio médio. Bem, média, variáveis qualitativas, lembra alguma coisa? Lembra, né? Não existe média aritmética de variáveis qualitativas. É média aritmética, é média de números. Variáveis qualitativas não são números, certo? São qualidades, certo? Então não existe média. Logo, não vai existir desvio médio. Então vamos passar agora a exemplos que dá para calcular. A administração pública da cidade de Transitópolis deseja conhecer a distribuição de veículos por domicílios naquela cidade. Uma amostra de 50 domicílios aleatoriamente foram selecionados e levantou-se os seguintes dados sobre a quantidade de veículos. São essas aqui. Determine o desvio médio. Para calcularmos o desvio médio, a gente precisa da média. Lembra como se calcula a média? Média é a frequência vezes a sua variável, somatório dela, dividido por N. Porque, 4 domicílios tem 0 veículos. Então, é 4 vezes 0, 0. É o total de veículos até agora. 23 domicílios tem 1 veículo. Então, eu faço 23 vezes 1, 23. Então, até agora eu tenho 23 veículos. E assim eu vou fazendo. 12 domicílios vezes 2 carros cada um, 24. Vou fazendo essa multiplicação, vou ter o total de 88 veículos nestas 50 residências. Então, média, 88 dividido por 50, 1,76. Então, agora, nós vamos trabalhar com essa forma. Então, eu preciso acrescentar colunas aqui. Eu preciso do xi menos a média, certo? E depois FI vezes esse desvio. Então, a minha média é 1,76. Então, aqui eu vou fazer 0, né? Então, neste, eu vou fazer assim, módulo de 0 menos 1,76, que vai dar 1,76, certo? Vezes FI, que são 4, então 4 vezes esse desvio, 7,04. Então, por enquanto, eu tenho um desvio de 7,04. Depois, aqui eu vou fazer 1 menos 1,76, 0,76. Mas isso ocorre em 23 residências. Então, 23 vezes 0,76, 17,48. Agora, 2 menos 1,76, 0,24. Esse desvio ocorre em 12 domicílios. Então, 12 vezes 0,24, 2,88. 3 menos 1,76, 1,24. Esse desvio ocorre em 5 domicílios. 5 vezes 1,24, 6,20. 4 menos 1,76, 2,24. Ocorre em 4 domicílios. Então, 4 vezes 2,24, 8,96. 5 menos 1,76, que é a média, 3,24. 2 residências vezes esse desvio, igual a 6,48. Então, nós fazemos o somatório dos desvios, 49,04. Substituímos aqui na fórmula. 49,04 dividido por 50. Então, eu vou ter um desvio médio de 0,98 veículos. Se a minha média é 1,76, significa que tiro 0,98, né, vamos ter quanto? 1,76 menos 0,98. 0,78. Então, 0,78A, aí fazemos 1,76 mais 0,98, 2,74.
Como não existe 0,78 veículos e 3,24 veículos, significa que, em média, as casas, os domicílios têm de 1 a 3 veículos. É isso que está dizendo aqui pelo nosso desvio médio. Tá? O desvio médio, ele é pouco utilizado. O que é mais utilizado é o desvio padrão, que foi descoberto depois dele. Mas a gente continua explicando o que é esse desvio médio, certo? Então agora, vamos ver como a gente calcula o desvio médio em tabelas com variáveis contínuas, quer dizer, tabelas com intervalos de classes. Os dados a seguir representam os aluguéis mensais pagos por uma amostra de 30 domicílios da pequena cidade de bem distante. Determine o seu desvio médio, do valor dos aluguéis. Então está aqui. Para a gente calcular a média, tem que fazer FI vezes XI. Aqui. Para fazer FI, 5 vezes o XI é um intervalo entre 630 e 780. Então, que valor que eu pego? A gente pega o valor médio desse intervalo, que é o MI, onde você pega o limite inferior mais o limite superior e divide por 2, como está mostrado aqui. Então, 630 mais 780, dividido por 2, 705. E foi calculando para cada intervalo. Agora a gente faz 5 residências pagam aluguéis entre 630 e 780. Quer dizer, pagam um valor médio de 705. Então, 5 vezes 705, R$ 3.525. Então, essas 5 residências pagam juntas aproximadamente R$ 3.525. Umas pagam um pouco mais do que 705, outras um pouco menos. Então, pela média, vai dar esse valor. Fazemos isso em todas as linhas. Somamos 30.450. Então, a média é 30.450 dividido por 30, que vai ser igual a R$ 1.015. Com o valor da média, a gente pode vir e calcular o desvio médio. Então, está aqui o MI. O MI está representando o meu XI. Porque o XI é um intervalo. Então, eu trabalho com o MI, que é o valor médio do intervalo. Então, quando eu falo XI menos a média, eu vou estar calculando o MI menos a média. Certo? Então, 705 menos, cadê o valor médio? 1.015. 705 menos 1.015, 310. Esse desvio ocorre em 5 domicílios. 5 vezes 310, 1.550. 855 menos 1.015, 160. Esse desvio ocorre em 4 domicílios. Total, 640. 1.015, 1.005 menos 1.015, 10. Esse desvio ocorre em 9 domicílios. Total, 90. 1.155 menos 1.015, 140. Esse desvio ocorre em 8 domicílios. 8 vezes 140, 1.120. 1.305 menos 1.015, 290. Esse desvio ocorre em 4 domicílios, que dá um total de 1.160. Somando todos esses valores, 4.560. Então, o desvio médio é 4.560 dividido por 30. Nós temos um desvio médio de R$ 152 mensais para mais ou para menos em relação à média, certo? Então, significa o quê? Que, então, 1.015. 1.015 menos 152. 800. Então, os aluguéis, na média, eles variam de R$ 863 a R$ 1.167. Tá?
esse que é o desvio médio. É assim que a gente calcula nas tabelas, certo? Bem, na nossa próxima videoaula, vamos continuar estudando medidas de dispersão, mas dessa vez a gente vai trabalhar com variância, certo? Aguardo vocês lá. Dê o like e indique para os amigos. Cadastrem-se se não forem cadastrados, ok? Tchau, bons estudos!